Fala, amados! Deus abençoe! Olha eu aqui de novo. Glória a Deus. Bom, hoje eu vou deixar uma palavra aqui para nós. O pessoal que está aí ao vivo pelo Facebook. E os meus irmãos que vão estar vendo essa gravação pelo canal do YouTube. Amém? Glória a Deus pela vida de vocês aí. Espero que vocês estejam bem. Pessoal que vai chegando aí. Bom, vocês sabem que eu não enrolo, né? Eu já vou aqui lendo o texto e aí a gente vai falar um pouco sobre esse texto maravilhoso que nós vamos ler, que se encontra em Efésios, capítulo 5, versículo 1, que diz: portanto, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Nem andai eu passei pela outra página, começa aqui, ó. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém os santos, nem tropeças, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis isto, que nenhum, é a palavra, tá? Não sou eu não, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idolatria, tem herança no reino de Deus. Eu vou ler em outra versão. Portanto, imitem a Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou. Na verdade, Ele se entregou ao nosso favor, como oferta e sacrifício e aroma suave oferecido a Deus. Entre vocês não se deve nem mencionar a imoralidade sexual ou qualquer tipo de impureza ou ganância. Essas coisas são totalmente impróprias para o povo santo de Deus. Vocês também devem deixar de lado a obscenidade, as conversas tolas e a linguagem obscena. Em vez disso, devem dar graças ao Senhor. Pois estejam certos disso: nenhuma pessoa sexualmente imoral ou impura ou gananciosa, isto é, idólatra, não tem parte no reino de Jesus e de Deus. Amém? Glória a Deus. Olha que palavra poderosa. Hoje eu quero chamar a atenção nossa para algo aqui que Deus falou comigo. É um texto bem simples de se entender, mas algo que Deus tem falado ao meu coração, e durante essa semana nós vamos falar sobre isso.
sobre ser filho, filho de Deus, né? Popularmente, com todo o amor que eu tenho aos meus amados amigos, se entende que todo mundo, sem exceção, é filho de Deus, né? Só que a Bíblia nos ensina que não, né? A Bíblia nos ensina que todos foram criados por Deus. Amém? Então há uma diferença entre criatura e filhos. Quem faz essa diferença? O estênio? Não. A Bíblia, que é a palavra de Deus. Ok? Então a Bíblia deixa claro que nós temos aí, ok? Pessoas que foram criadas por Deus e filhos, ok? Filhos. E a Bíblia diz, hajam como criaturas de Deus. Não, ela diz, portanto, imitem a Deus como filhos. Olha que coisa fantástica. E não somente como filhos, filhos amados. Então não é como filho rejeitado, não é como filho desobediente, não é como filho rebelde, não. Tem que ser filhos amados. Pois bem, aquele que se sente um filho amado vai buscar sempre honrar o seu pai. Aquele que é um filho amado por Deus, ou um filho amado pelo seu pai, é porque do seu pai ele recebe cuidado, atenção, amor, ferramenta suficiente para que ele se sinta cuidado e amado por Deus, né? Porque a Bíblia diz que quem ama cuida, quem ama corrige, quem ama exorta, e esse é o amor de Deus. As pessoas hoje dizem assim, Deus é amor, mas esquece dos componentes que vem nesse amor, que é o cuidado, a repreensão, ok? Se você que está aí do outro lado é pai ou é mãe, quando seu filho faz alguma coisa errada, você não pode sempre passar a mão na cabeça dele, você tem que corrigi-lo. E muitas vezes a correção dói, seja ela fisicamente quando você dá uma palmadinha, ou quando você fala algo para o seu filho que você sabe que vai produzir nele correção, mas por conta dele não aceitar aquela palavra no início, vai causá-lo ali um incômodo psicológico, afetivo, ou seja, porque vai contra aquilo que ele acredita ser certo. Outra coisa interessante, o pai vem primeiro do que o filho. Então quem tem mais experiência e sabe das coisas e passou primeiro é o pai, não é o filho. Isso que eu estou falando de um pai humano. Agora você imagina o pai de todos, o Criador, aquele que fez a justiça e é a justiça, aquele que fez a sabedoria e é a própria sabedoria. Nós estamos falando de um pai celestial, não estamos falando de qualquer pessoa, nós estamos falando de um ser que não foi criado, mas um ser que é criador, ok? Então pai, dentro do seu amor, ele traz esses princípios, correção, né? Direção, como eu disse, todos os nutrientes para que esse filho não venha no meio do caminho, né, desfalecer. Então são todos esses elementos que a gente precisa entender. Bom, dizendo tudo isso, em cima de tudo isso, então a Bíblia vai dizer que nós temos que imitar a Deus. Mas como nós nunca vimos Deus fisicamente, ele dá uma referência de nós imitarmos a Deus como filhos amados, entendendo que Deus é nosso Pai. Mas ele também vai dizer que nós devemos andar em amor, né? Lógico que esse andar aqui é uma frase que vai nos dar entendimento não de andar fisicamente, ou seja, mas de
viver em amor, né? Ter a sua vida conduzida no amor. Mas que amor é esse? Aí ele vai dar referência. Como também Jesus Cristo nos amou, né? E aí Paulo vai, dar uma pincelada maior. Na verdade, ele se entregou ao nosso favor como oferta, morreu por nós. Então nós temos que andar no amor de Jesus, né? Fazendo com que as nossas obras da carne morram em favor do outro. Olha que coisa fantástica. Então, para que eu ande como filho amado e viva o amor de Cristo, eu preciso morrer dentro das minhas vontades humanas para viver em Cristo, amando o outro, rejeitando toda a minha vontade e os meus desejos humanos em favor do próximo. Então Cristo agora nos convida, a mim e a você, a todo dia nós buscarmos a Deus para que os nossos desejos humanos, que não são segundo a vontade de Deus, morra, não viva mais em nós, que não faça mais parte da nossa vida, que não seja mais prática de nossas vidas. Lógico que em algum momento, talvez você, por qualquer motivo, possa, por acidente, errar. E é por isso que João diz que se nós pecarmos, nós temos aquele que morreu por nós, para confessarmos os nossos pecados e delitos, e arrependidos voltemos ao caminho. Quem deu essa chance para nós de nos arrependermos e voltarmos? Jesus Cristo, mediante a sua oferta. Então todo dia nós temos que morrer a nossa carne para continuarmos vivendo em Cristo. Então aquele que roubava não rouba mais, aquele que falava mal do outro não fala mais, não tem mais a prática disso, não vive mais nisso, vive como filho amado, entendendo que o poder do Espírito Santo age sobre a vida dele, não tem mais essas práticas, não vive mais uma vida indecente, seja imoral sexualmente, ou seja imoral nas suas condutas, né? Não rouba mais, não mente mais, e quando por acidente, se acontecer isso, pede perdão e volta ao caminho da retidão. É isso que ele está dizendo aqui. Olha o que ele está dizendo, Entre vocês não se deve nem sequer mencionar. O que é a palavra mencionar? Falar, né? Não se deve nem falar coisas imorais sexualmente, ou qualquer tipo de impureza, ou ganância. Então, olha o que ele está dizendo, como é poderoso isso. Ele está dizendo para nós... Oh, meu Deus. Aí. Ele está dizendo para nós que não deve, entre aqueles que são filhos de Deus e que aceitaram verdadeiramente Jesus, não se deve nem falarmos de coisas imorais. Não se deve viver em nós, na nossa fala, não se deve nem mencionar atos de impureza ou ganância. Essas coisas são totalmente impróprias. Ele não diz que são mais ou menos, ele diz que é totalmente impróprias. Ou seja, elas não devem fazer parte mais da minha vida. Para o povo santo de Deus. Povo santo, ou seja, aqueles que foram separados. Que
creem em Jesus e agora entendem que verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus e vivem isso. E que agora deixaram de ser criaturas para serem filhos. Você tem vivido uma vida de filho? Você tem realmente se colocado como filho amado diante de Deus? Porque aquele que é um filho não sente falta de nada, porque no Pai tem todas as coisas. Um filho tem totalmente confiança de falar para o pai quando erra e pedir perdão e pedir ao pai todos os nutrientes, todas as ferramentas necessárias para que ele vença o mal. Não é necessário que a gente ore, que a gente peça perdão, que a gente busque, mas isso é uma busca constante. Porque se nós não alimentarmos a nossa vida espiritual, o que vai acontecer? Nós vamos viver como criaturas e não como filho. E o apóstolo Paulo está trazendo esse conceito para essas pessoas em Efésios, porque elas estão muitas vezes vivendo muito mais como criatura e não vivendo como filhos. Não deixando o Espírito Santo viver através delas, alimentando-se com coisas humanas, nas suas ações, nas suas práticas e nos seus conteúdos. Então não se deve haver no meio de nós, menção. Se não deve haver no meio de nós falar sobre esses assuntos, que dirá assistir, praticar e alimentar isso cotidianamente. Poxa, Estênio, mas aí fica difícil, porque para onde olharmos a gente vai ver a todo tempo. No meu trabalho tem pessoas imorais, tem pessoas que praticam imoralidade sexual, que falam mal dos outros, que é impuro. O tempo todo eu estou ao meu redor com pessoas fazendo esse tipo de coisa e praticando esse tipo de conduta. É uma verdade, o tempo todo nós estamos vivendo isso. Por isso que é necessário a gente morrer para o mundo, imitar a Deus e tomar posse de ser filhos, viver como filhos, não se corrompendo com o mundo e vivendo uma vida em Deus. Não se alimentando disso, não vivendo disso. E é isso que a Bíblia vai dizer, que talvez as pessoas fiquem chocadas, mas ele vai continuar dizendo, vocês também devem deixar de lado a obscenidade, conversas tolas e linguagem obscenas. Poxa, aí vai complicar, porque onde eu vou, pessoas falam palavrão. Pois é, mas ele fala que a gente tem que deixar de lado essas coisas. Isso aí ele vai dizer aqui, vocês também, em vez disso, devem dar graças ao Senhor, pois estejam certos disso, nenhuma pessoa que pratica tais obras, já mencionadas, que eu já li, imoralidade sexual, impureza ou ganância, isto é idolatria, não tem parte no reino de Jesus e de Deus. Então ele está dizendo que quem pratica e vive nessas condições não herdará o reino dos céus. E por que é importante nós sabermos disso? Porque hoje pastores pregam assim: ninguém pode cumprir tudo, por isso que Deus morreu e agora, ou por isso que Jesus morreu e agora ele, sendo aí ressuscitado, ele levou todo o escrito de dívida que nós temos, até aqui é verdade. Então agora você não precisa ficar preocupado, que toda vez que você errar, Deus conhece seu coração e agora está tudo certo. Porque ninguém, tem a lista lá, ninguém cumpre essa lista. Então essa lista ninguém cumpre.
Continue vivendo a sua vida do mesmo jeito, que Deus conhece seu coração. Quando Ele disse que Ele cumpriu todas as coisas, é porque só Ele era capaz de cumprir. Então viva a sua vida do jeito que está. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Pelo contrário, vocês leram aqui. Abandone, deixe essa vida de pecado, deixe a vida de ganância, deixe a vida de idolatria, abandone. O que Paulo está dizendo? Que deve ter na minha vida e na sua, a partir do momento que recebemos a graça, né, da salvação, deve ter na minha vida e na sua uma mudança verdadeira. E essa mudança, ela é progressiva. Deus continua nos limpando. Se você está aí vendo esse vídeo e eu estou aqui, Deus ainda tem muito mais coisas a fazer em nosso favor. Mas o Estênio de um ano atrás não pode ser o Estênio de agora. Ele precisa cada dia mais morrer em Cristo Jesus e se apostar de filho, ter uma vida santa. Entende isso? É o que a Bíblia está dizendo. Então ele está dizendo, isso é idolatria. Determinados comportamentos que nós temos, nós muitas vezes colocamos isso no lugar de Deus, né? Eu sempre gosto de dar o exemplo do que eu vivi e do que muitas vezes Deus falou comigo. Então, por exemplo, tem pessoas que dizem assim, a capoeira é minha vida. Não pode ser, o que tem que ser minha vida é Jesus Cristo, é Deus. O meu filho é tudo para mim. Não pode. O próprio Jesus diz que aquele que não abandonar pai e mãe por amor de mim, não é digno de mim. O que ele está dizendo? Que você tem que deixar seu filho para lá. Não, ele está dizendo que é aquele que coloca alguma coisa na frente de Deus e isso se torna maior do que Deus, é idolatria. Então, não é somente uma entidade, não é somente, não estou dizendo que essas coisas não é idolatria, porque elas são, mas as pessoas muitas vezes focam numa entidade, num santo. Não. Tudo aquilo, o ministério dentro da igreja, se eu colocar o ministério, amém, meu irmão, Deus abençoe, mestre Bigodinho. Se eu colocar o meu ministério, o meu ministério da minha própria igreja acima de Deus, já é idolatria, né? Se eu vejo um pastor que tem uma conduta errada, e mesmo vendo ele tendo aquela conduta errada, eu continuo seguindo as ideias dele que confrontam a Bíblia, é idolatria. Então eu não venho aqui passar a mão na cabeça de um ou de outro, né? E eu sei que eu estou falando com pessoas que têm consciência. Tudo aquilo que você põe na frente de Deus é idolatria. E Deus tem nos chamado para viver nele como filhos. Como filhos, observamos a sua lei e vamos entender quem Deus é, o que Deus quer mudar na nossa vida. Então, ele está dizendo que essas coisas, ganância, imoralidades, impureza, é como idolatria. E não tem parte no reino. Por quê? Porque você deixa de servir a Deus para servir a algo. E aquele algo vira seu Deus, né? Que ninguém vos engane com conversas inúteis por causa dessas coisas. O juízo de Deus sobrevém aos desobedientes. Portanto, não se associem com ele. O que ele está dizendo? Que no mundo vai vir pessoas com ideias no meio para te conduzir ao erro. Não, Jesus não é Deus, ele é só um profeta. Jesus, ele é Deus mesmo? Por que ele não fez isso? Por que ele não fez aquilo? Olha quanto tempo que Jesus fala que ia voltar, mas ele não voltou até agora. São ideias para confundir você. E se você não está alicerçado na verdade, muitas vezes a gente se perde. E olha o que ele vai dizer para nós, o apóstolo Paulo. Não caia nessas ideias, fique no puro evangelho. Qual que é o puro? Jesus é o Filho de Deus, que é Deus, que se desfez da sua majestade para virar Jesus Cristo. Estou falando de forma grosseira para que as pessoas possam entender. Deus se despiu da sua glória e se fez carne, se fez homem, na pessoa de Jesus, que aqui na terra se fez filho, para fazer a obra santificadora, como humano e 100% Deus, morrendo na cruz, e agora
cumprindo toda a lei, para que eu e você, quando errarmos, possamos nos arrepender e ir numa vida cristã, numa constante, tendo intimidade com Deus, orando, confessando, buscando arrependimento para alcançarmos a perfeição em Cristo, a imagem e semelhança de Deus. Por isso que temos que andar como filhos. Então Deus, ele tem uma obra na nossa vida. Que obra é essa? De nos santificar, de nos purificar. Você está na terra ainda, Deus tem coisas a fazer. Deus tem coisa, tem muita coisa que Ele quer limpar no nosso caráter, no nosso modo de viver, no nosso modo de falar. E você só vai conseguir alcançar isso se viver como filho. Se acessar o reino de Deus como filho. Se entender que em Jesus Cristo agora você é filho. Você tem total disponibilidade para acessar a Deus a toda hora. Porque Deus, ele é um Deus de relacionamento. Então ele vai dizer assim, ó, lembra como vocês eram antes? Vocês viviam nas trevas, mas agora vocês unidos em Deus, vocês são luz. Olha que coisa doida. Ah, então eu sou luz. Então vai estar dizendo para mim não me associar com pessoas que vivem dessa maneira? O que não é o que ele quer dizer não se associar? É não viver a vida que essas pessoas vivem. É estar em Cristo aonde você estiver. É você estar debaixo da vontade de Deus. Então, se no seu trabalho tem pessoas que roubam, isso não significa que você tem que roubar. Se na sua casa, vamos supor que só você agora aceitou Jesus e tem pessoas lá que praticam imoralidade, não significa que você deve ser imoral. Se na sua profissão, aonde você for, tem pessoas lá que têm a linguagem decente, não significa que você deve ser decente e ter a linguagem decente. Mas então como eu vou viver isso? Sendo luz e alimentando o seu espírito com as coisas de Deus. E aí ele vai dizer de novo, ó, vivam como filhos da luz. Filhos, olha lá de novo a palavra. Filhos de quem? Da luz. Porque o fruto da luz, essa luz é Deus, é Jesus, está em todo tipo. Está em todo tipo. Ó, os frutos dos filhos da luz e dessa luz está em todo tipo de bondade. Fala, Fernando, Deus abençoe. Olha lá, esse tipo de fruto da luz está em todo tipo de bondade, justiça e verdade. Tá aí. Aonde estão as coisas de Deus? Na bondade, na justiça e na verdade. Então ele dá parâmetros para nós. E aí ele vai continuar dizendo agora, ó, procurem, observar a Deus. Como que eu vou a Deus? Como que eu observo aquilo que agrada a Deus? Conhecendo mais a mente de Deus. Como que eu vou saber o que agrada a Deus? Orando a Deus, buscando a Deus, tendo um relacionamento com Deus, que é muito mais do que ir só no dia de culto. É estar fazendo o que a gente está fazendo aqui, ó, se alimentar de coisas boas, falar de coisas boas. É estar se alimentando das coisas de Deus. Louvores, hinos, uma boa leitura, amigos que tenham a mesma ideia de falar de Deus. Então ele está dizendo, se alimente das coisas de Deus. Assim você cada dia mais vai descobrir a vontade de Deus. E assim você vai fazer morrer as coisas que são das trevas. E aí ele vai terminar dizendo, antes exponha o que é treva na luz. O que ele está dizendo? Aquilo que é treva dentro do seu coração, olha a Deus, confesse. Não estou dizendo para você confessar para mim, não. Você tem que confessar a Deus. Então eu não sei o que você está passando, não sei o que você vai passar, mas uma coisa eu sei. Se você cometer um erro, e se lá na frente você cometer, você tem um justo juiz. Você tem o Senhor Jesus, que você tem
a todo momento para que você ore. Não deixe para orar quando você chegar no templo. Não deixe para confessar o seu pecado quando você estiver na sua casa. Você em pensamento, no momento que acontece uma determinada coisa que não agrada a Deus, você pode orar a Deus, você pode confessar. Se livre das amarras do pecado. Não deixe para confessar agora o que você está fazendo para confessar depois, porque essas coisas vão entrando como uma amargura. Satanás, ele usa disso. Ele vê que você não confessa, ele usa isso para te acusar, para te ferir. E cada vez mais que você vai acumulando pecados na sua vida, o coração vai endurecendo. E aí começa a aparecer essas coisas aqui, ó. Raiva, ira, ganância, porque muitas vezes a gente endurece o coração. Então Deus, nessa tarde, nesta manhã, ou neste dia, independente de quando você vai ver esse vídeo ou está vendo agora ao vivo, está dizendo para mim e para você: viva como filho. O filho, quando erra, chega diante do pai e diz: pai, me ajuda. Um filho, quando erra, chega diante do pai e diz: Senhor, pai, eu errei, eu preciso da tua orientação. Para um pai, o pai, ele não quer ver de nós desculpas, no sentido da gente ficar falando: eu errei por causa disso. Não, o pai quer ver a sinceridade. Eu errei por causa disso, disso e disso, e sozinho, pai, não estou conseguindo fazer. Eu errei aqui, Senhor, me dá direção. E ele dará. Viva como filho. Aproveite o acesso que você tem de viver no Pai, através de Jesus Cristo. Fale com o teu Pai em secreto. Não é para você falar para um nem para outro, não. Fale com o teu Pai. E Ele em secreto te recompensará. E Ele em secreto te dará a orientação correta. Ele em secreto te dará a orientação através da palavra. Se você precisar de uma ajuda física, ore primeiro a Ele, que com certeza Ele vai colocar pessoas de Deus na sua frente para te orientar. Viva como filho. Mas como filho amado, quando errar, confie no seu Pai e fale para Ele. Fique com essa mensagem. Viva como filho em Cristo Jesus. Porque, como eu disse no começo da live, eu só consigo ser filho de Deus se eu primeiro aceitar aquele que morreu. Porque antes, como caímos no pecado, somos só criaturas, mas em Cristo Jesus somos filhos. Resgatamos esse nome de filho, a imagem e a semelhança do Criador. Tome posse dessa palavra e que Deus lhe abençoe. E reflita: você tem vivido como filho ou como criatura? Porque o Pai tem todas as respostas para você e para mim. Então viva como filho, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, viu? Um grande abraço em nome de Jesus. Marcos Vinícius, um grande axé, um grande abraço. Que Deus te abençoe, meu irmão.